Agora eu recebo a doutora Sheila Fontinelli, reumatologista, professora da UES, da Unicristos, e vem tirar as nossas dúvidas sobre a prevenção e tratamento contra a osteoporose. Doutora Sheila, que prazer recebê-la. Obrigada, Eugênia. Agradeço o convite por estar aqui tentando colaborar e orientar algumas pessoas a respeito desse tema vasto que é a osteoporose. Com certeza. Vamos conversar? Doutora Sheila, o que realmente é osteoporose? A osteoporose, Eugênia, ela não chega a ser uma doença ou entidade clínica, mas ela é um distúrbio. Ele é o distúrbio mais comum do osso, do metabolismo ósseo. E apesar de ter muitas causas e condições que possam causá-la, na verdade ela é fisiológica. Todos nós vamos tê-la, em algum grau, homens, mulheres, mais os pacientes que vão ficando mais velhos, mas desde a menopausa da mulher, porque ela depende de uma deficiência de um ambiente, deficiência dos hormônios que compõem o ambiente. E o hormônio mais comum entrar em deficiência, e logo na mulher, é a menopausa, é a deficiência estrogênica. Então, o que acontece nesse distúrbio? Há um desequilíbrio entre a formação do osso em detrimento à reabsorção desse osso. Então, nós ficamos sempre devendo o fechamento dessas lacunas, o fechamento dessas lâminas do osso, dos nossos ossos. Então, os nossos ossos vão ficando cada vez mais poróticos. Daí o nome que é conhecido como osteoporose. E é verdade que o hormônio usado em medicina, ele não ajuda também, não contribui com fortificar o osso. É verdade que o hormônio ele vai fragilizando também o osso os ossos? Nós temos duas condições aí. O anticoncepcional, o boom dos hormônios na gravidez, eles podem comprometer o metabolismo ósseo. Se você tem um hipertireoidismo, aumento da produção do TSH, ou um hiperparatireoidismo, aumento da produção do hormônio da paratireoide, você pode ter um acelerador, ser um acelerador dessa desmineralização. Mas a reposição hormonal, ela é bem-vinda. Agora, para a osteoporose, aí ela vai aumentar outros riscos, riscos cardiovasculares, riscos de câncer. Então, o risco-benefício da medicação de terapia de reposição hormonal, pelo estrógeno, o progestágeno, aí vai ter que ser muito bem balanceado pelo ginecologista. Mas eu já vi vários casos que a reposição hormonal não tem contribuído também nem contra a osteoporose. Pelo contrário, em alguns casos tem até um agravante. Isso é normal, doutora? Então, se você tiver uma osteoporose de alta remodelação, em que o metabolismo ósseo ele se dê muito aceleradamente em favor da reabsorção e não da formação, o mais indicado não é a terapia de reposição hormonal. Por todas essas alterações, né, que eu falei dos riscos cardiovasculares e neoplásicos. Existem medicações que são específicas para esse tipo de problema, que são os bisfosfonatos. Hoje em dia é a pedra angular do tratamento da osteoporose de alta remodelação. Mas se você tem uma osteopenia, uma baixa massa óssea, uma coisa enlentecida, se não é um paciente idoso, se é um paciente que é uma pós-menopausada, dentro dos 10 primeiros anos de menopausa, você pode tanto fazer uso de uma terapia de reposição estrogênica, se o seu ginecologista achar que não há risco, ou então do modulador do receptor desse estrogênio, que são os SERMs. Então, são mais indicados para esses pacientes que têm um pouco uma osteoporose bem lenta, ou então osteopenia que é apenas uma baixa massa óssea. Mas se você tiver uma osteoporose grave, com uma condição secundária associada a essa osteoporose primária, então é interessante os bisfosfonatos. E no caso, os últimos estudos feitos na Suíça, então até o pessoal aqui da produção tiveram acesso a esses estudos. Outro dia a gente falou aqui no nosso programa que demonstram que a quantidade de cálcio e de vitamina D que a Organização Mundial da Saúde aconselhava ficava bem aquém do que realmente o organismo humano estaria preparado para receber, que podia dobrar,
inclusive dobrar a dose de cálcio indicada até hoje e a de vitamina D também. A senhora sabe dizer se isso melhoraria a situação, em que idade realmente resolve a pessoa tomar o cálcio preventivo? Porque chega ao ponto que você toma e o organismo não assimila mais tanto, né? Qual é a idade que a senhora aconselha essa prevenção, essa superdose de cálcio? Eu acho que a prevenção da osteoporose, ela inicia intraútero. Então, se você tiver uma gravidez, que assim, aí sim, dentro da gravidez, você tem que tomar um aporte maior de vitamina D, até 800, 1.200 unidades diariamente, do cálcio, 1.500 miligramas. Então, se você tem uma gravidez com uma dieta balanceada, rica em derivados do leite, alimentos verdes escuros, né, como pepino, alface, rúcula, brócolis, né, espinafre. Então, assim, se você tem um aporte também de peixe na dieta, de grãos, né, soja, principalmente a soja, né, mas também pode ser lentilha, pode ser ervilha, grão de bico. Então, se você tiver esse aporte nutricional desde a gravidez, tanto a mãezinha como o feto que está se fazendo, né, aquele mineral ósseo dos ossinhos, ele vai ter um aporte bom. Para quê? Para que depois, quando criança, você estimule essa criança a fazer atividades físicas, a ter também essa mesma dieta. Há uma criança que não entre nem em menopausa ou em puberdade precoce, mas também não entre retardadamente numa puberdade. Se você não tem nenhuma outra condição, uma asma, uma associação com corticoides, né, ou com uma alteração dos hormônios, para que essa criança, esse adolescente, constitua o pico de massa óssea, que é como se fosse uma quantidade maior de mineral ósseo que ele vai ter para que ele possa gastar ao longo da sua existência. A meninazinha até ela entrar em menopausa e o meninozinho até aos 65, 70 anos ele começar a andropausa. Nessa situação, o melhor é que o paciente ele se alimente bem. Ele continue praticando atividades físicas, né? Assim, que ele não tenha, ou que ele pelo menos diagnostique alguma condição alterada, hormonal, ou então alguma doença que possa intervir no metabolismo do cálcio, que evite tomar medicações que possam comprometer esse metabolismo também, que os médicos, os colegas, os profissionais de saúde possam também, quando estiverem dentro de uma situação dessa, lembrar de, como você falou, de repor, né, a quantidade básica de cálcio, de vitamina D, baseadas em dosagens, porque hoje nós já temos essas dosagens e os convênios, eles têm, e o SUS e os convênios, têm que estar preparado para você repor, baseado numa dosagem, uma deficiência que ocorra, para que você mais na frente não possa comprometer essa pessoa. É como você mesmo disse, o organismo passa a não responder. Agora, quando você já está na menopausa ou diante de uma gravidez, você deve dobrar mesmo a dose ou até triplicar a dose desse cálcio. Porque a absorção dessas medicações, mesmo que elas sejam suplementos alimentares, vitamínicos, ela é muito ruim. E ela depende de todo um ambiente gastrointestinal. Então, você tem que realmente estar preparado para você, baseado numa dosagem, baseado numa absorção, o seu médico, o seu paciente, tentar fornecer a dosagem que o organismo necessita. E também no caso, o cálcio, ele é bem absorvido se ele é usado junto com a vitamina C, ou então com algum tipo de azeite. Mas já o cálcio, sendo usado com o ferro, com o feijão, com alimentos que contêm ferro, diz que ele é bastante prejudicado a assimilar, né? O organismo não assimila bem. E a partir de qual idade o organismo começa a assimilar bem pouco cálcio, doutora? No caso da mulher, devido à deficiência estrogênica, vai haver essa diminuição pela primeira porção do odeno, porque ele também tem competidores. Você acabou de falar alguns desses competidores, né? Então, o ferro e outros também vão competir pelos receptores para absorver. Então, a vitamina D, quando associada ao cálcio, ela ajuda essa entrada. Mas a gente não deve esquecer que ambos vão ter que passar pela primeira passagem hepática, depois vai ter a vitamina D que voltar para a pele, depois a pele volta para a segunda passagem hepática,
depois vai para o rim, para se transformar no metabólito ativo. Então, realmente, são muitas vias e dentro dessas vias podem haver a diminuição da disponibilidade dessas, mesmo que sejam nutropêuticos, né, como a gente chama, são suplementos alimentares vitamínicos, mas não deixa de ser uma droga dentro do nosso organismo. Então, quando você tem a deficiência estrogênica da mulher e a deficiência hormonal do homem também androgênica, essa absorção ainda cai. Cai para 40%, 30% a 40%. E a C e a D em conjunto, porque a D faz o cálcio penetrar melhor nos ossos, mas a C, ela ajuda o cálcio a ser melhor também assimilado. Em conjunto, isso não melhora o quadro, doutora? Então, geralmente quando você tem a associação das medicações aí no mercado, você tem já não a C, mas a vitamina D em conjunto. No cálcio em conjunto mas numa dose D. bem pequena, não é? Numa dose bem pequena. Se você quiser uma dose individualizada e achar que o organismo precisa de mais devido a uma dosagem, existem já as modalidades que são separadas, que tem a reposição separada de vitamina D, né? Ou do metabólico que já passou pelo fígado, ou naquele pacientezinho que tem um comprometimento renal, até o metabólico que já passou pelo rim, que a gente chama de ativo, que é o calcitriol. E no caso do banho de sol? O banho de sol, ele faz parte, assim, do nosso receituário, apesar de não ser medicação. Porque, como eu falei, existem várias passagens desses suplementos, né? Tanto do cálcio quanto da vitamina D. Então, é super importante que o indivíduo ele se disponha não só a tomar as medicações adequadamente, aderentes, converse com seus médicos se não tiverem conseguindo, né, aderir à medicação, porque sentem ou empachamento ou sentem algum problema de intestinal. Então, é importante você conversar. Mas é sempre importante você saber e se dispor a ficar 15 minutos de banho de sol, ou no comecinho da manhã, de preferência, ou então no finalzinho da tarde. E assim, a praticar atividades físicas também. Qual a atividade física que a senhora aconselha para o caso de osteoporose já instalada? Bem, de osteoporose já instalada, você quer me dizer, Eugênia, que o paciente já tem um risco alto de fratura. Então, o risco alto de fratura, eu não posso pedir para o meu paciente, seja homem, seja mulher, que ele vá fazer um esporte de alto impacto, certo? Ou então de contato. Então, eu não posso pedir para ele fazer vôlei, não posso pedir para ele fazer kung fu, não. Mas, com certeza, essa paciente, mesmo estando no risco alto de fratura, ela poderá fazer um aeróbico de baixo impacto. Não seria nem nesse caso, doutora. Sim. Não seria para manter peso, não. Seria um exercício que ajudasse a combater. Existe um exercício específico. Então, você pode... Em tudo que for de aeróbico, em que você ganhe massa óssea, mas ganhe massa muscular também, é bem-vindo. Então, você pode pedir para o seu paciente, mesmo o bem velhinho, né, o idoso já, então, aquele paciente, para você fazer orientado, reforço muscular, alongamento, uma caminhada no banho de sol. Então, tudo isso é válido. Então, assim, mesmo que você não queira que o seu paciente se exponha ao risco de queda, mas com orientação, até mesmo um paciente debilitado, ele tem condição de ganhar massa óssea e massa muscular através da atividade física. Ela tem que ser orientada. Com certeza. Doutor, existe alguma consideração final, um conselho especial para as pessoas saírem dessa situação de risco, não entrarem? E quem já entrou, uma boa sugestão para sair bem dessa situação? Dê aí seu conselho, seu parecer, doutora, para os nossos telespectadores. Vamos dar como se fosse uma receita de bolo, né? É verdade. Eu acho que assim... Todo mundo deve tentar, logo de início, mesmo você criança, mesmo você gravidinha, mesmo você sendo uma paciente pré-menopausada, você estando na menopausa. Então, assim, todos nós podemos fazer o quê? Ter uma alimentação saudável, uma alimentação
rica em derivados do leite. Aqueles pacientes que tiverem intolerância à lactose, eles não devem se preocupar, porque hoje em dia nós já temos a soja, que é vitaminada, suplementada com cálcio e vitamina D. Basta que você procure, né, nas composições lá dos alimentos. Então, até aquela pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode comer derivados, verduras verdes escuras, ela pode comer um peixe. Sheila, o peixe tem sempre que ser um peixe fresco, não necessariamente, você pode pegar o peixezinho enlatado, que é o atum, você pode pegar o salmão. Doutor, e no caso do tratamento e a prevenção de fraturas, como fazer? Pronto. O tratamento ele é sempre baseado na densitometria óssea, que é um exame que você pode fazer, né, solicitado pelo seu médico, repetindo ou anualmente ou bianualmente, dependendo do diagnóstico que você tenha. A osteoporose de alta remodelação tem os bisfosfonatos, que hoje são orais, semanais, em jejum, mas que também você pode fazer até trimestralmente venosos ou então até uma vez por ano. Venosos, aqueles pacientes que têm maior risco de fratura ou aqueles que já têm fratura mesmo. E por falar em fratura, sempre é bom prevenir. O melhor remédio para fraturas é não cair, é não se expor ao risco de quedas. Então, aqueles pacientes, assim, principalmente aquelas mulheres, tentar rever os calçados, tentar evitar, infelizmente, né, andar em calçadas que sejam muito irregulares, né, de uma forma mais calma, sem tantos embrulhos nas mãos. Na queda, sempre tentar para frente, dobrar os joelhos e não esticar tanto as mãos, porque são as primeiras fraturas, as fraturas de antebraço, o final antebraço distal, não pegar tanto peso, não sentar em superfícies endurecidas, não arrastar móveis, não puxar alguma coisa mais pesada, respeitando sempre a sua coluna, que são as fraturas vertebrais, também muito comuns. E é claro, naquele indivíduo idoso, você tentar alterar o ambiente, as armadilhas domiciliares, os tapetes, a luzinha que tem que ficar acesa, os móveis que tem que ficar sempre na parede para que eles possam se apoiar ao andar na casa, chinelos sempre muito bem colocados e não chinelos de enfiar o pé, evitar que animais domésticos fiquem muito próximos à pessoa idosa ou durmam naquela mesma localidade que o indivíduo. Eu acho muito agradável conversar com vocês, um tema muito vasto. Eu gostaria que vocês entrassem em internet, conversassem com algumas pessoas que já têm osteoporose e que informassem a elas, que elas sempre tentassem entrar em contato com um médico ou com um orientador, assistam o programa, né? Tem outros programas também, né, educativos. Só para fechar, nós estivemos em outubro, dia 20 de outubro, com o Dia Mundial de Combate, né, à Osteoporose. Então, vocês estão encontrando também vários links, né, as pessoas que sabem mexer com a internet, vários links em que tudo isso que foi colocado aqui, com mais calma, né, você pode encontrar e discutir com um profissional de saúde. A senhora tem algum site que queira deixar para os nossos telespectadores? Tem a Organização Mundial de Osteoporose, que é iof.org e www.iof.org. Também a Fundação Nacional de Osteoporose, www.nof.org. Então, com certeza, eles vão ter muito acesso à internet. Oi, doutora Sheila, muito obrigada pela presença. Agradeço.